Senhoras e senhores, bem-vindos ao Dantes Era uma Divina Comédia, aqui diretamente no final do verão. Chegamos a este verão, ao final deste verão, mais culturalmente enriquecidos, e não é uma piada sobre imigrantes, é uma piada sobre o regresso dos festivais e da cultura e da vida normal, depois de 2 anos de gripe. Mas também mais enriquecidos em termos económicos, não por causa da inflação, não por causa dos preços galopantes do gás, não por causa da guerra, não por causa do aumento de 5 cêntimos em preservativos, que dada a minha elevada e muito estimulante vida sexual, leva um potro lusitano como eu quase à bancarrota. Falo do aumento de 125 euros que o governo português decretou ontem, ou hoje, não sei, ontem e hoje. O tempo é uma ilusão. Estamos, por fim, mais ricos. É finalmente a medida que faltava para tirarmos Portugal de um país à beira do quarto mundo e catapultar-nos para a utopia tecnológica que vai certamente fazer com que nós ultrapassemos o Dubai e o Vaticano. Porque o Vaticano é um sítio tecnologicamente muito avançado, por isso é que eles conseguem manter tantos segredos debaixo dentro do armário que eles não saem. 125 euros, sim, há muitas pessoas que não concordam com esta nova lei, acham que não chega, acham que estão a gozar com a cara dos portugueses, acham que 125 euros corresponde ao aumento dos preços de quase tudo, não é? Que é aquilo que custa mais uma alface, não é? Uma alface antigamente custava cerca de 1 euro e tal, e agora é 126 euros e 74 cêntimos uma boa alface. Não falamos de uma alface que é quase só água, falamos de uma boa alface. Uma alface amoquinada. Amoquinada, que era um produto para tirar os germes que as outras pessoas que vão ao continente ou ao Pingo Doce deixam nas alfaces. Eu lembro perfeitamente que o anúncio era uma senhora a espirrar para um conjunto de alfaces e que depois vai lá uma pita a seguir e diz: mãe, compra esta alface, mas olha, a senhora espirrou, temos a moquina em casa. E depois eles passavam a moquina pela alface, que para além de tirar os germes que a senhora que espirrou, também tirava os adubos e as porcarias que os NGOs colocam nas nossas alfaces. Portanto, faziam com que a alface passasse de uma bomba, de uma arma quase térmica, não é? Para a nossa saúde, mas passasse a ser uma alface daquelas que a nossa tia punha em cima da nossa mesa, quando nós íamos lá comer uma vez por outra e suplicar por 5 euros. Mas mais importante que isso, sim, 125 euros vai fazer toda a diferença. Eu quero agradecer aqui ao António Costa, a todos os envolvidos nesta brilhante ideia. Lá está, muitos tugas acham que isso não é o suficiente, porque já gastaram tudo isso no concerto dos Coldplay, ou gastaram tudo isso na ida ao hospital depois do concerto dos Coldplay, ou antes, quando souberam das notícias do concerto dos Coldplay, ou do Harry Styles, ou dos Rammstein, não sei. Hoje em dia, para uma pessoa querer se divertir durante 2 horinhas e ver ali um concertozinho, os macacos do Ártico, uma merda qualquer, tem que de facto vender a sua prima. E trocar a sua prima por camelos, 150 camelos egípcios, que foi aquilo que me aconteceu perto das pirâmides de Giza, Zeza, que sou eu. As pirâmides de Zezi. Vai ser o meu legado. O meu legado vai ser uma pirâmide gigantesca, não em forma de triângulo, mas em forma de pénis. Tecnicamente é uma pirâmide, se a pila for bem afiada. Mas isso está para lá dos nossos temas aqui hoje. Eu quero dizer que todas essas pessoas que dizem que não chega, que os 125 paus não chega, que não, isto está a gozar com a cara das pessoas, são uma cambada de pobres, já o eram, agora são pobres e mal agradecidos.
Mas graças a estas novas medidas do governo, são um bocadinho menos pobres, mas ainda mais mal agradecidos. Portanto, balança ali a pobreza com o mal agradecimento. Eu acho que havia opções muito piores. Em vez de o governo nos dar 125 euros, imagino que poderia tirar-nos 125 euros, não é? Os nazis da Ucrânia precisam de tesouras para apararem o cabelo e para fazerem tatuagens na testa, como nos Inglourious Basterds, não é? Assim como é que eles se distinguem dos outros malucos russos. Portanto, podia ser bem pior, não é? Podíamos ficar, de facto, sem 125 euros, não é? Portanto, todos os anos antes desta crise, o governo tira-nos dinheiro e agora decidiu dar-nos dinheiro. Portanto, eu acho que matematicamente é uma medida positiva. É uma medida positiva, uma medida que deve ser celebrada com mais 3 datas dos Coldplay. E eu acho que o preço desses bilhetes devia ser todo de 125 euros. Para celebrarmos como deve ser, não é? O que é que as pessoas vão fazer com 125 euros? Comprar 14 boosters do Tinder? Comprar uma subscrição da Netflix a ver se sai o Cuties Part 2? O Cuties Part 2 não vai surgir. Elas já cresceram o suficiente para os creeps quererem ver esse filme. Já não dá. Portanto, sim, tem que salutar o Costa por ter-nos dado este dinheiro. 125 euros que na Índia, que é assim que o nosso Primeiro-Ministro faz as contas matemáticas, na moeda da Índia corresponde a uma pequena fortuna, não é? Uma pequena fortuna. Mais ou menos 125 euros na Índia permite cagares na rua 4 vezes. É quanto custa cagares na rua na Índia, ou deixares um familiar teu a flutuar no Ganges, Ganga, não sei. Eu imagino que o rio sagrado da Índia seja o Ganga. Eu imagino muitas pessoas a boiarem e a darem na heroína. Eu não tenho um stand para o microfone, vou arranjá-lo com os 125 euros que o Nosso Senhor, terceira aparição da Virgem Maria Costa, nos proporcionou. Portanto, vou ter que pousar o microfone para acender o meu cigarro. Obrigado a todos por este pequeno momento de SMR. Portanto, sim, 125 euros, excelente. Podia ter sido muito, muito pior. Eu acho que 125 euros devia ser dado a todos. Supostamente é só para aqueles que têm um ordenado, no mínimo, é menos de 120. Não sei. Aliás, o ordenado menos de 125 euros, a corresponder. Não sei, as pessoas têm um rendimento um bocadinho mais baixo. Eu acho que devia ser para todos. Eu acho que o só Dr. Berardo, agora que ele perdeu o acesso à sua arte, devia poder comprar pelo menos um NFTzito por 125 paus. Aqueles dos gorilas. Ele devia abrir a sua próxima exposição do Berardo com apenas aqueles gorilas de NFTs. Portanto, eu acho que devia ser acessível a toda a gente. Eu acho que com os 125 euros os chutes e pontapés já conseguiam fazer um holograma decente do Zé Pedro. Ou então conseguiu mesmo trazer de volta outra vez o holograma do António Variações, que foi uma excelente ideia que alguém teve há uns tempos. Eu acho que devíamos mandar todos os hologramas que já criámos até agora, do Biggie, do Michael Jackson, do António Variações, para lutar na Ucrânia. Eu acho que fazer warfare, guerra, com hologramas vai ser o futuro, porque tu disparas contra eles, as balas não lhes fazem nada. Eventualmente se calhar vais ter que deixá-los um bocadinho à carga, mas está-se bem. Eles conseguem infiltrar-se nos computadores dos inimigos, também está-se bem, não vejo qual o mal. Portanto, sim, devíamos investir. Eu acho que
Cada português devia, com estes 125 euros, não gastar num concerto dos Coldplay, só se quiserem, mas se quiserem mesmo ajudar a Ucrânia, por amor de Deus, usem esses 125 euros para criar hologramas dos vossos artistas favoritos que já morreram. Seja fisicamente, seja que a forma física deles já morreu, ou seja, musicalmente, não é? Se a carreira deles também já está nas ruas da amargura, podes ressuscitar. Se quiseres trazer de volta os Moonspell que fizeram o Wolfheart, estás à vontade. Se quiseres usar os 125 euros para fazer um holograma de uma metralhadora para dar cabo dos de Olinda, não vejo porque não. Nós podemos depois trazer os de Olinda em forma de holograma, mas sem opção de som nem de imagem, sem opções, ok? Opção vegetal, um NFT dos de Olinda só. Mas sim, 125 euros, podia ser pior, podia ser melhor. As pessoas que estão a queixar, eu entendo. Podia ser 127. Podia ser 127. Dava para mais 2 farturas nos Santos. Ok. O que é que querem mais? Para além disso, acho que o governo vai também baixar o IVA da luz desnecessário. Portugal é um país bastante solarengo. Se nós vivêssemos na Noruega, em que metade do ano não há luz, eu entendo. Agora, em Portugal, 7 dias de chuva, é uma semaninha, aguentas, está-se bem. Se estiver no voeiro, não há luz, se calhar tens de ligar a eletricidade, podes gastar um bocadinho mais de IVA, não sei o quê, mas há a possibilidade de aparecer o Dom Sebastião. Há a possibilidade de aparecer o Salvador da Nação, que não é o Zé Pedro, o verdadeiro Salvador da Nação. Por isso, se não há sol, esperas pelo Dom Sebastião à chuva também, porque se calhar vai estar a chuvescar por causa do orvalho matinal, mas à sombra. Vais dizer a um alentejano, o alentejano está ali à chapa do sol, a cozinhar todo, enquanto vês os bezerros a pastarem à sombra do único chaparro que existe num raio de 200 km quadrados. Vais dizer, olha, vais poupar na luz. Está ele a suar completamente, já sem um pingo de água na puta do corpo. De 70% de água no corpo passou para 3. Olha, vais poupar na luz. Ele não quer saber da luz, ele quer um copo de água. O alentejano não quer poupar na luz, quer um copo de água. Sem gás. Quem bebe água com gás e não esteja tipo às portas do grego, eu acho que é um psicopata. Ou um alemão, mas são sinónimos. Portanto, isso eu já não concordo. 125 euros curto, IVA da luz desnecessário. Acho que em vez de baixar o IVA da luz, devíamos tirar completamente a luz. Devíamos cortar a luz. Porque é que aqui em Portugal nós queremos luz? Se tiveres coisas para fazer à noite, 3 ou 4 dias por mês, tens ali a lua cheia. Muda a lua cheia. Durante o dia, provavelmente vai estar sol. Está-se bem. Nas noites em que não há luz, em que até está a lua nova e estás aí às escuras a bater com a cabeça naquilo que resta da tua casa, que custa cerca de 5.000 euros por dia, fecha os olhos e vai dormir mais cedo. O que é que tu vais ficar a fazer? A ver Netflix. O QT2 ainda não saiu. As coisas do rever pela 46ª vez. Elas não vão ficar mais novas. Não vão ficar. Mas sim. Não sei se vai haver mais medidas. Mas eu quero acreditar que se houver de facto mais medidas, não vão ser necessárias. Eu acho que 125 euros basta. Eu não tenho a certeza se isto vai ser 125 euros por mês ou 125 euros por uma única dose, 125 euros. Eu acho honestamente que o governo devia estender
esta dádiva, não é? De 125 euros, esta muito, muito agradável e dádiva que nós não merecemos. E devia estendê-la durante 125 meses. Devia-nos dar 1 euro mais por dia no correio, dia 31. Nós recebíamos o eurito, não é? Assim no envelope. Um envelope bonito. E está lá o eurito lá dentro e diz uma mensagem no Costa a dizer: para ti, plebe, não tens de quê? Não tens de quê? E com esse euro podes comprar lubrificante que o governo te usa para tirar o cu. Assim não dói tanto. Não dói tanto. As pessoas queixam-se que o governo os vai ao cu. Mas com estes 125 euros podes fazer com que não doa tanto. Podes fazer que custe menos. E se calhar não apanhas sida. Indiana, que é o pior género de sida. A sida indiana é aquela que tu não apanhas de vacas. Só de porcas. De vacas não, porque não podes tocar vacas, nem comê-las. Portanto, a sida indiana é fedida, porque é sida dos porcos. Não é? Normalmente a sida normal é a sida das vacas. Não é? Aquela vaca do caralho, puta de merda, fecha-me essa boca, abre-me essa... A música de The Weasel, que é o meu grande hit de infância, que foi assim que eu descobri, que eu aumentei o meu vocabulário com essa música de The Weasel. E que eu me tornei um garanhão. Mas sim, a sida indiana é aquela que tu apanhas, lá está, com o Costa, que depois ele tira o cu, mas é só das porcas, portanto é mais tranquilo, é muito mais tranquilo. Portanto, 125 euros, se lhe tirar o chapéu esse não tenho, porque não tenho dinheiro para isso. Aliás, eu tenho cabelo comprido mesmo porque não tenho dinheiro para cortar, nem sou nazi ucraniano, portanto não há grande necessidade para isso, não é? Portanto, tenho que agradecer ao Dr. António Costa. Eu acho que com estes 125 euros podíamos fazer uma vaquinha para que o Sr. António Costa deixe a Marta Temido se ir embora, ok? E desta vez deixei devagarinho para ela não tropeçar a cair no chão outra vez. Em vez da Martinha se ir embora a pé e correr o risco de tropeçar na calçada, que é escorregadia, a calçada de Lisboa é muito escorregadia, atenção. Deixei os turistas ir primeiro e depois eles caem no chão e tu vais pezinhá-los como se fossem muçulmanos à volta daquela cena de Meca. Todos os anos morrem tipo 70, mas ficam mesmo ali ao pé da Alá, por isso está-se bem. Portanto, vamos, com os 125 euros vamos fazer uma vaquinha e vamos pagar um Uber à Martinha, não é? Todos nós já pagámos um Uber, seja tipo à chavala dentro da qual acabámos de ejacular. Olha, pronto, eu sei que disse que tu podias vir aqui dormir, mas já não dá, já não dá. Portanto, todos nós já pagámos um Uber, seja à senhora ejaculada, seja ao nosso amigo ou à nossa amiga que estava toda fedida ou todo fedido no bairro Alto, e nós, ok, vá, certamente ele vai se lembrar disto amanhã ou nos próximos 10 anos e vai-me devolver este dinheiro. Já fizemos isso, não é? Por isso, sim, vamos 125 euros à Martinha. Eu acho que se todos os portugueses juntarem os 125 euros que vão receber, portanto 10 milhões, vai ser 125 milhões de euros, eu acho que nós conseguimos pagar um Uber à Martinha para ela ir até à Sibéria. Até à ponta da Sibéria mesmo. Passas Tunguska, onde caiu o meteorito, continuas aí. Eu acho que 125 milhões de euros vai dar para pagar um Uber bastante decente à Marta Temido, para ela ir para um sítio mais confortável, para ela passar a reforma depois de ter aniquilado completamente Portugal. Acho que merece. Portanto, olha, 125 euros, excelente.
Podia ser 127. Podia realmente ser 127. Mas não é. Portanto, pá. Saudar. Shotoni. Eu não tenho sponsors, não tenho anúncios, patrocinadores neste podcast. Por isso, só quero dizer a todos para comprarem toalhitas de Odot, que são as mais confortáveis. E eliminam todos os vestígios de sangue. Próximo tema. Temos aqui... Qual deles é que eu vou falar primeiro? Pode ser. Todos nós sabemos, é difícil manter a paz. É muito difícil manter a paz, principalmente nesta altura. As pessoas andam muito às turras. Temos a questão do Putin na Ucrânia. Temos a questão de Taiwan. Taiwan na China. Temos a questão da guerra civil quase a acontecer na América, com aquele discurso do Biden, que foi retirar tintim por tintim do Star Wars, até à parte em que ele diz que o Luke não é o pai dele, filho dele. E temos agora o Erdogan. Eu digo sempre Erdogan, mas é Erdogan. Aliás, na verdade, está aqui o nome todo dele. Recep Tayyip Erdogan. Vai dizer que vai atacar a Grécia. Atenção na NATO. Grécia e Turquia em rota de colisão. Erdogan ameaça invadir ilhas gregas a qualquer momento. Se calhar já aconteceu. Se calhar está acontecendo neste preciso instante. É assim. Eu acho que, ainda falando do assunto anterior, eu acho que para ajudar a Ucrânia, todos os portugueses deviam doar os seus 125 euros para os gregos comprarem fisgas. Para conseguirem livrar os turcos. Conseguirem se livrar dos turcos. Porque os próprios gregos, eles não têm nada, eles têm boa culinária, não é? Mas se tu atiras uma tortilha grega, certamente não vai repelir os turcos. Aliás, normalmente a comida até atrai as baratas. Portanto, aquilo que tens de fazer é ou comprar fisgas para os gregos, ou então um repelente. Não é? Mas um repelente bom, não pode ser um repelente merda. Não pode ser aqueles que diz, dá cabo dos mosquitos, mas só mata tipo aqueles bichos do pó. Estás a ver? Não. Precisa de um bom repelente. Precisa de um bom repelente para impedir a invasão da Turquia. Agora, os turcos dizem que querem as ilhas, algumas das ilhas gregas, que é um bocado confuso, porque a Grécia é tipo 2.000 ilhas, não é? Certamente vão querer invadir a Lesbos, a ilha Lesbos, porque não existem lésbicas na Turquia, e aquelas que existem não. Portanto, diz que pode acontecer a qualquer momento, diz que vão informar o Guterres, por isso a paz mundial está nas mãos de um português. Depois do Mourinho é o Guterres. Uma questão bastante interessante sobre este tema é que ambos os países fazem parte da NATO e, de acordo com o acordo da NATO, qualquer país da NATO que seja atacado é como se estivesse a atacar todos os outros países. Portanto, surge a questão, se forem dois países da NATO a atacarem-se mutuamente, como é que é? Se a Turquia atacar a Grécia, é como se a Turquia atacasse todos os outros. Portanto, vai ser todos os membros da NATO contra a Turquia. Contudo, se a Grécia atacar primeiro a Turquia, é como se a Grécia atacasse-nos a todos. Inclui Portugal. Eu quero estar contra a Grécia. Eu acho que nós merecemos a vingança do Euro 2004. Eu acho que nós devíamos enrolar o Ricardo, o antigo guarda-redes da Seleção Nacional, que Deus esteja à sua alma, apesar de ele estar vivo ainda. Nós devíamos enrolar completamente o Ricardo em bombas e deixá-lo ir pelo Mediterrâneo. Dizemos que são os refugiados que querem voltar para trás. Vamos deixar o Ricardo ir na sua jangada até à Grécia
E depois, eventualmente, vai-nos vingar a todos. Vai chegar até à Grécia e dizer: como é que é? Onde é que estão as vossas Lesbos? Não há aqui Lesbos nenhumas. E depois vai arrebentar com a Grécia. Pelo menos metade das ilhas. Não é? Está-se bem? Nós sabemos lidar com ilhas. Por isso, pá, sim, para Portugal se vingar da Grécia e para ver aquele país que gosta de fingir que tem o melhor azeite, mas não, nós somos o melhor azeite, os filhos da mãe, para ver o país da democracia, que foi a pior ideia na história da humanidade, ser completamente aniquilado da história, como fosse o Império dos Cartaginenses, eu acho que nós devíamos dizer à Grécia para atacar primeiro o Erdogan. Sim. A Grécia ataca primeiro a Turquia, é como se a Grécia tivesse atacado a todos nós. É como se a Grécia tivesse dado um pontapé nos tomates de todos os portugueses, de todos os europeus, na verdade, todos os membros da NATO. Portanto, sim, força. Deviam fazê-lo. Pá, não se perder muito, não é? Se nós atacássemos a Turquia, iríamos arruinar pronto, Istambul e a antiga Constantinopla e todas as belas coisas que existem na Turquia, como por exemplo Göbekli Tepe, aquele local que existe há 12 mil anos, 12 mil e tal anos, que é um momento absolutamente extraordinário, não é? Que faz com que nós supormos que a civilização existe há mais tempo do que nós pensamos, até se calhar, foi na altura da extinção do Younger Dryas. Temos isso, temos um complexo de cavernas, de grutas na Turquia, que se estende por quilómetros e quilómetros e quilómetros. Nós temos, lá está, a Constantinopla Antiga. Portanto, há muitas coisas que se pode... Kebabs, não é? Imagina, perdemos as receitas para os kebabs, o que é que nós vamos comer? Bacalhau, farto de bacalhau. Portanto, há muita coisa que se pode perder se nós invadimos a Turquia. Se nós invadirmos a Grécia, o que é que se perde? O templo de Diana já está quase todo partido. É só mandar uma coluna ao chão e olha. Não sei o que é que tem a Grécia. Eu vou neste momento pesquisar porque é que nós devíamos conservar a Grécia. Porque é que nós não devíamos aniquilar aquele país e salgar o chão. Ok. Temos a estátua de Teodoros, que é uma estátua, nós dizemos que era um general do Sul durante a Guerra Civil Americana, e vai lá o pessoal do Black Lives Matter mandar aquilo ao chão. Passa bem. Leonidas, ok, que é outra estátua. É só estátuas. A estátua do Lord Byron. É só estátuas. Não há nada, tipo, o Parthenon. As coisas fixas da Grécia já foram todas. O templo, não é o templo de Diana que eu queria, o Parthenon. O templo de Diana em Évora, que está bem mais conservado que o Parthenon. Portanto, o Parthenon podia ir para o caralho, porque já está todo fodido. O Colosso de Rhodes também já foi com os porcos. Não há nada para conservar na Grécia. Não há nada. Apenas mais memórias de 2004. Panathinaikos, nunca mais ouvi falar dele. O iogurte, posso ir buscá-lo. Eu prefiro manter a receita dos kebabs do que do iogurte grego. Kebabs é para homens, iogurte é para meninas. É para meninas. Iogurte é 2 passos de semeita, não é? Iogurte é 2 passos de semeita. Mesmo que tenha o sabor a maracujá. Vocês sabem lá, já experimentaram meita? Sabem se sabe a maracujá? Não sabem. Meita maracujá. Não sabem. Kebab é sempre bom, safa, quando estás bêbado, quando não estás bêbado. Não é? Quantas vezes é que vocês tipo, vieram da noite todos fodidos? Agora calhava bem, era um iogurte grego. Iogurte grego é para agregar, está no nome. Kebab é para um gajo que quer. Tens o kebab, tens o durum, agora até fazem pizzas, fazem noodles. Os gajos kebab fazem tudo. Broche, enquanto cozinham. Tratam da carne deles e da tua carne. Espero que não se enganem com a faca a cortá-la, mas pronto. Não é?
a carne deles está lá há 2 meses naquele espeto, a tua está um bocadinho mais tempo, mas continua no mesmo espeto, não é? Não sai de lá. De vez em quando passas por água, mas não passa disso. Portanto, pá, eu acho que nós devíamos manter a Turquia. Devíamos manter a Turquia a bombar. Pá, a maior parte está na Ásia, portanto não nos vai chatear. Nós até podemos adotar os 3% da Turquia que está na Europa. A mim não me faz diferença, não é? Eu já gramo com os franceses, por isso. Portanto, já, acabem com a Grécia. Aquilo também são ilhas. São ilhas. São ilhas. É como nós chamamos Porto Santo um país. Não dá. Não. De forma alguma. Aposto já nem há lésbicas na Lesbos. Para quê? Para que manter? Para que manter? Não é? E se a Grécia continuar a existir, vai sempre ser o país da Europa com mais incêndios. E não nós. E depois os apoios internacionais vão todos para a Grécia. E nós ficamos aqui a arder, literalmente, em segundo lugar. Eu acho ridículo. E uma monstruosidade, na verdade. Eu acho que os romanos fizeram a Grécia melhor. Não é? Fizeram o upgrade. Não é? A Grécia é a PlayStation 1 e os romanos é a PlayStation 2. Portanto, Grécia vai para o caralho. Portanto, toda a gente a investir os 125 euros que recebeu do Show Costa e comprar um bilhete de comboio para os nazis ucranianos irem lutar para a Grécia para darem cabo daquilo tudo. Se bem que eu acho que os gregos já lutaram contra os nazis. Eu não conheço muito bem o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial nessa zona, mas aposto que eles já lutaram contra os nazis. Mas a segunda é de vez? A segunda é de vez, meus putos. Portanto, por amor de Deus, a Grécia toma a iniciativa, ataca a Turquia, não sei, atira-lhes um iogurte à cabeça, não é? Acho que é isso que motiva. Ou melhor ainda, faz como fizeram os americanos a mandar o chá para o mar, mas em vez disso mandem o iogurte para o Mediterrâneo, não é? E mesmo se o iogurte ficar a boiar no Mediterrâneo, não vão ser confundidos, não vai ser tipo socorrido, porque o iogurte é branco e não vai ser confundido com refugiados. Portanto, não há problema. O iogurte vai ser deixado no Mediterrâneo, vai se afundar, e os gregos vão ficar chateados. Portanto, sim, turcos, mandem o iogurte para o Mediterrâneo. Próximo tema. Temos uma nova... Eu não sei bem o que é que eu vou dizer sobre isto, mas já merece ser dito. Temos uma nova mamacita, primeira-ministra da Ucrânia, da Inglaterra. Chama-se Liz Truss. Truss. Que é o nome menos imponente que há uma vez. Imagina, tipo... Winston Churchill e Liz Truss. A Liz Truss avestruz. Portanto, esta avestruz vai substituir o Boris, que também é um nome excelente. Aliás, nós conseguimos ver o declínio da nossa civilização através dos nomes dos nossos líderes. Passámos da Theresa May. É tipo, nem sequer é Theresa Can, é Theresa May. We may do it. We may do Brexit. We may not do Brexit. I don't know. I'm Theresa May. Que passou de May para Kent e saiu. Depois passamos para o Boris. O Boris, que é o nome de uma banda bastante boa japonesa, mas também é simplesmente um passo acima do Igor, não é? O Igor é o ajudante todo fedido do Frankenstein, Dr. Frankenstein, que não é o monstro Frankenstein. O monstro Frankenstein é o monstro Frankenstein, o Frankenstein é o doutor, seus incultos. Portanto, Boris é nome de um passo acima. O Boris é o nome do supervisor do Igor. É isso.
Boris Johnson. Johnson, que já agora é um sinónimo para pênis. Em inglês. Portanto, desde o Boris passámos da Theresa talvez para o Boris Pila. E agora temos a Liz Truss, a avestruz. Não é. Nós podemos fazer. A Liz Truss, que pode ser uma pessoa extremamente aborrecida, mas é uma boa mami. A Liz Truss ela é Tory, portanto ela é conservadora, o que quer que isso queira dizer hoje em dia. E ela tem aspecto daquela explicadora de matemática que tu fazias de propósito para ter as contas erradas, para ver se ela estava reguadas para te castigar. Todos nós tivemos uma explicadora boa, que nós errávamos de propósito, para ver se ela nos dava reguadas, para ver se nós aprendíamos, e nós nunca aprendíamos. E a Liz Truss avestruz é, de facto, uma dessas pessoas. Portanto, se eu tivesse aulas de explicação de inglês com ela, eu dizia I doesn't habla English, para ver se ela me batia. E se não batia, eu dizia fuck you. Mas sim, pá, temos aqui esta cegonha que promete ser a nova cara dos conservadores na Inglaterra. Portanto, a Inglaterra, que neste momento atravessa tal como o resto da Europa, um grande problema de gás, não é? Um grande problema de energia, muitos problemas económicos. Mas mesmo se ela não for assim muito, muito boa, ela é suficientemente parecida com a princesa Diana para a família real inglesa a mandar assassinar. Portanto, se eu tivesse no lugar dela, eu fazia um bom trabalho. E se fizer um bocadinho de merda, não entrava em túneis. Apanhava Uber juntamente com a Marta Temido. A Marta Temido vai a caminho da Sibéria, que é para onde nós a vamos mandar. E ela pode apanhar o mesmo Uber que a Marta Temido. Pode não necessariamente para a Sibéria, né? Mas pode ir para outro sítio qualquer. Mas não entres num túnel. Tu és demasiado parecida com a princesa Diana. No sentido de ser uma gaja loura. É só isso. É a única semelhança. Portanto, sim. A Liz Truss vai ser a líder dos ingleses. Pá, muito boa sorte. Desejo tudo bom. E vai correr certamente tudo bem. Ela não é jovem o suficiente para a rainha da Inglaterra lhe sugar o sangue para manter a sua vida eterna. Se calhar os filhos, não sei se ela tem filhos, ela tem idade para ter filhos jovens, portanto, foge. Não devias ter aceitado esse trabalho. A outra opção para líder dos conservadores era o Rishi Sunak, que é um nome típico inglês. Aliás, era o melhor amigo do Mr. Bean na série. O Mr. Bean e o Rishi Sunak. Rishi Sunak. Parece o irmão indiano do Schumacher. E esse realmente perdeu. Não foi uma diferença muito grande, mas a avestruz conseguiu derrotar o Schumacher. Portanto, a ver o que é que vai sair daqui. Eu não tenho com muitas esperanças, mas a ver vamos. Próximo tema foi uma notícia que eu vi agora, por acaso quando estava no Observador. Acho que isto aqui tem um bocadinho mais pano para mangas, digamos assim. O headline da notícia, o cabeçalho caralho, diz: não sou 100% humano. A história de Manel de Águas, um homem transespécie e ciborgue. Portanto, como se não bastasse aquele filme de merda do Robocop, o novo, o reboot, não é o antigo. O antigo, ouvi dizer que é fixe, eu nunca vi, mas temos agora a história do Manel de Águas. Ele diz que é um homem transespécie, ele é espanhol já agora, é um espanhol
Jovem submeteu-se a um procedimento cirúrgico que lhe implantou uma espécie de pequenas asas diretamente no cérebro. Quero acreditar que o procedimento foi entornar-lhe Red Bull para os ouvidos. Não é um caso único no mundo, há até um exemplo legalmente reconhecido de um cyborg. Portanto, há muito para desempacotar aqui. Primeiro, este jovem, chama-me assim, é espanhol, tem 25 anos. Tem 25 anos e lá está, é espanhol. E ele chegou à conclusão que era transespécie, portanto ele não era um ser humano, apesar de ter nascido em Espanha. Toda a gente sabe, principalmente os tugas, que todas as pessoas que nascem em Espanha são os animais. São os animais e não são dos mais inteligentes nem dos mais asseados. Não é? Portanto, podiam ser um gato, que é um bocado burro, mas é asseado, está sempre a lamber. Ou então podia ser um golfinho. Que, não sei o nível de asseado, ele está sempre na água, portanto não sei como é que isso funciona, mas é inteligente. Mas não, os espanhóis são realmente um animal sujo, não é? Isto vai ser cortado e vai ser usado para mim quando me acusarem finalmente de racismo para os espanhóis, o que não vai acontecer aqui em Portugal porque ninguém gosta de espanhóis aqui, na Tuga. Mas sim, este Manel de Águas, apesar de ser uma besta espanhola, considera-se que não é besta suficiente. Portanto, ele é de facto um animal, mesmo animal, não é? Porque se ele é espanhol e animal, e mesmo assim não se considera animal suficiente, é porque ele é realmente mais besta que homem. Ele é apenas metade do filme da Bela e o Monstro. Ele é tipo aquele aquele bicho da Rua Sésamo que está no lixo, não é? Aquele que sai do lixo. Ele é um jardim zoológico inteiro. Portanto, ele considera-se não só transespécie como um ciborgue. Portanto, há aqui uma coisa curiosa. Portanto, ele considera-se um animal, mas também se considera um cyborg. Eu acho que é assim. Tu não podes ser um animal e um cyborg. Não é? Tu tens que escolher um. Isso é como eu estar a brincar quando era puto e decidir ser o Batista e o John Cena ao mesmo. Não dá. Tu és o Batista, és o John Cena. Não é? Tu não podes ser um animal e um cyborg. Isso é assim que funciona. Isso é muito OP. Isso é muito OP. Portanto, pá, escolhe um. Já é espanhol, portanto, para mim já és besta suficiente. Mas, pá, se quiseres ser um cyborg também não faz grande diferença. E uma das partes mais interessantes é que realmente ele de facto implantou uma espécie de pequenas asas diretamente no cérebro. Eu estou aqui a ver uma foto. Não sei o que pensar. Porque primeiro isto não parecem asas. Isto parece-me aquelas postas de pescada que vão diretamente para o forno, que já vêm cortadas da perca do Nilo, ou como é que a merda se chama. Portanto, já são retângulos brancos, basicamente, que ele atestou diretamente à cabeça, que lhe faz parecer o Asterix. Faz bastante parecer o Asterix, o que é muito, muito engraçado. Eu não sei que raio de animal é este, porque eu não conheço nenhum pássaro que tenha as asas diretamente na cabeça. Se calhar existem, né? Se calhar existem e eu não estou a ver, mas eu acho que se tu achas que és um pássaro, ou se tu achas que és um animal e queres asas, tu vais pôr as asas nas costas. Tu não vais pôr as asas diretamente, não só na cabeça, mas agarradas ao cérebro. Se bem que é espanhol, portanto tem ali muito espaço para pôr asas, que não há. O cérebro é uma coisa assim, não é? No caso dos espanhóis, o cérebro deles reptiliano tem um cérebro reptiliano. E é só o último. Portanto, é mesmo pequeno. É do tamanho de uma tapa.
Uma tapa. E não é aquela tapa que tu comes para encher. Aquela tapa que tu comes entre o almoço e o jantar, para chegares ao jantar às 3 da manhã, ou a que horas é que eles jantam, ainda vivo, não é? É aquela tapinha. Só há um tapinha não dói, um tapinha. Essa tapinha. A tapita. Não é? Aquela tampinha que nem é para uma garrafa de água grande, nem para uma garrafa, não, é tampinha mesmo para o shot, para aquela garrafinha onde vem aquele whisky mesmo, aquela amostra de whisky, não é? Para tu dizer que és um homem, bebes whisky, mas depois só tens uma coisinha assim. Portanto, pá, é isto. Ele basicamente pôs asas agarradas ao cérebro. A notícia continua. Manel D'Águas tem 25 anos, um passado ligado ao mundo das artes, particularmente à fotografia e à música. Portanto, quando vocês são jovens e dizem aos vossos pais que querem ir para Belas Artes, e os vossos pais dizem, olha que tu vais a voar pela janela, é isto a que eles referem. Não que te vão atirar pela janela, mas que tu vais acabar por pôr asas no cérebro e voares para fora do país, porque não vais encontrar um emprego com esse curso. E por onde quer que passas, chama a atenção. E não é pelo seu passado profissional, artistas chamam sempre a atenção, mas sim pelo que parecem ser duas novas orelhas na cabeça. Manel, não, parecem postas de pescada, não parecem orelhas. Eu se calhar até meto aqui uma foto. Não parece. Parece que ele está a fazer um cosplay de merda do Asterix. É isso que parece. E nem é o Asterix original do Uderzo, da BD, nem sequer é dos filmes, daquele da Cleópatra, que até é bacana, com os gajos. Não, é aquela versão a 3D de merda do Asterix, que eles agora estão a fazer tudo a 3D. Enfia a puta do 3D no cu, enfia essas 3Dicks pelo cu acima. Mas sim pelo que parece ser duas novas orelhas, entre aspas, na cabeça. Manel é, nas suas palavras, transespécie e ciborgue. Dito de outro modo, Manel não se identifica a 100% com a espécie humana, porque é espanhol. Como tal, dedicou a sua vida àquele que chama de Projeto Cyborg, que, como o nome indica, visa ir além dos limites do corpo humano. Porque, se és um espanhol, tens que aprender a sobreviver no deserto, que é o vosso país. Para isso, submeteu-se a uma intervenção cirúrgica que lhe implantou duas aletas diretamente no cérebro, com a ajuda de um metal entre a pele e o osso. Jesus. Eu não sei o que é uma aleta. Sei o que é uma alheta, que eles costumam mandar para lá, mas não sei o que é uma aleta. Aleta. O processo para conseguir este aumento tecnológico não foi fácil. Manel descreve a resistência de profissionais espanhóis que não quiseram operar por medo dos riscos que o procedimento poderia trazer para o seu corpo, bem como os danos reputacionais às suas carreiras. Eu acho que podes ir ter com os médicos que fazem mudanças de sexo a transexuais, porque essas pessoas obviamente não querem saber da sua reputação. Intrépido, o jovem... Estou a brincar. Eu próprio era para ser uma gaja. Não era mamas de gordo, era mesmo mamas a sério que eu tinha. Removias, cortei o meu pênis gigantesco, para isso se for necessário, cortei, não, já estou a fazer o beat. Eu era uma gaja e eu pus um pênis gigantesco, e quando pus o meu pênis gigantesco foram precisas 4 operações. Eles não conseguiam encontrar um pênis assim tão grande, portanto tiveram que serrar vários pênis um junto ao outro. Não é como fazer tipo uma ponte particularmente grande, não é? Tens que começar a construir as pontas e eventualmente chegas ao meio. O meu pênis foi construído exatamente assim. Portanto, eles juntaram vários pênis, fizeram... E depois encontraram-se no meio para fazer o super mangalhão que eu agora uso para saltar à vara e ganhar os Jogos Olímpicos dos transexuais. Intrépido, o jovem viajou até ao Japão.
a voar, certamente. Um país pioneiro na modificação corporal e submeteu-se à cirurgia. Exato. Os japoneses são conhecidos por modificar o seu corpo, principalmente para, isto é verdade, para arredondarem mais os olhos, porque eles detestam a maneira como Deus os criou. E não foi só de Hiroshima. A radiação de Hiroshima causou outros problemas, mas a cena dos olhos foi Deus. Deus usou os japoneses para castigar. Vocês querem ver anime? Vocês querem ver hentai? Vocês querem ver querem cagarem, ter uma relação e uma família e serem felizes? Vocês querem ficar em casa a ver hentai? Mas de cowgirls? Não a posição sexual, mas literalmente desenhos de gajas vestidos de vacas a serem ordenhadas. Então Deus vai reduzir os vossos olhos até isto. Castigo divino, meu puto. Castigo divino. Mas desengane-se quem pensa que as protuberâncias têm um valor meramente estético. Ele foi voar até o Japão. Consigo ouvir a umidade. Portanto, eu sei que tu estás molhada. Como é que eu sei? Eu ouço. Eu ouço-te a escorrer. Como uma cascata do Niagara. Bitch. Eu ouço essa ribeira a escorrer e a formar o Tagus que vai desaguar na minha pila. Obrigado. Podem ver o meu one-man show de poesia no Pornhub. Consigo ouvir a umidade, diz ele, a pressão atmosférica e a temperatura. Ele consegue ouvir a temperatura com asas. Portanto, as asas que estão ligadas ao as asas, as postas de pesca nova, douradinho, Capitão Eagle, que ele tem ligadas à cabeça com um ferro, permite com que ele consiga ouvir a temperatura. É o futuro. É o futuro, habituem-se. É um órgão que me permite a exploração da atmosfera através do som e o conhecimento do terreno circundante através de um órgão cibernético. É assim, o meu órgão cibernético natural consegue reconhecer o terreno circundante muito facilmente. Mas só porque foi feito através de vários mangalhos que eu fiz quando fui operado. Eu não sei bem o que pensar sobre isto. Aparentemente as asas dele Manel admite que a vida como transespécie nem sempre é fácil. Deve ser difícil estar no Tinder assim, tipo, que é isso? Além da falta de um enquadramento médico legal que abrange este tipo de pessoas que são animais e também são sábios. Pode ser, junta tudo. Sente-se também discriminado a vários níveis. Por exemplo, no mercado de trabalho. Né? Se bem que, imagina, se ele fosse trabalhar para um café, não é? Ele consegue ouvir quando é que a tua tosta mista está feita. Não é? Consegue ver se já está quentinha. Consegue ouvir. Nem é preciso fazer o ping da micro-ondas. Não é? Ele ouve. A tua tosta está pronta, o queijo já derreteu em cima do fiambre. Ele sabe. Não, mas eu adorava ser servido por uma pessoa com asas ligadas à cabeça. Com efeito, dentro em breve terá que renovar o seu DNI, o equivalente espanhol do cartão de cidadão. Uma situação que, já sabem de antemão, lhe trará problemas, já que é proibido concluir o processo com acessórios e aparelhos eletrónicos. O problema é que isto não é um acessório, diz, é um órgão. Diggity. Isso é a mesma pila ou é uma... Fuck, esqueci. Uma chainsaw. Um corta... Um taco golf. Não, isso é um órgão, não é um acessório.
Eu gostava de também poder dizer isto. Não, baby, isto não é um acessório. Isto é mesmo um órgão. Mas sim, ele vai ter que renovar o seu passaporte com as antenas, não é? Eles certamente lhe vão dizer que tem que olhar para a câmara, não pode sorrir, não é? Tem que fazer uma cara séria. E eu normalmente, quando vou tirar essas fotos, tenho que pôr o cabelo para trás das orelhas, para se verem as orelhas. Portanto, ele vai ter que, não sei, cortar mesmo, rapar o cabelo, porque senão vai ficar à frente das orelhas. Transhumanismo e o caso de Neil Harbinson. O caso de Manel de Águas não é o único, nem tão pouco é o mais famoso. Em 2004, já é bastante antigo, eu nunca ouvi falar disto, Neil Harbinson tornou-se o primeiro ciborgue cidadão legalmente reconhecido quando, no Reino Unido, lhe foi permitido que usasse a sua antena na fotografia do passaporte. A antena funciona enviando vibrações, chama-lhe antena, que lhe permitem, entre outras coisas, ouvir música e receber chamadas telefónicas, imagens e sons diretamente para o seu cérebro. Porque ele se calhar perdeu o telemóvel 2 ou 3 vezes e disse, pá, não, eu para ouvir os meus Nickelback, ou os meus Oasis, porque ele é British, para ouvir os meus Oasis tem de ser diretamente no cérebro, senão eu não consigo sentir a Wonderwall como deve ser, o sol da Wonderwall. Este é de momento uma área muito pouco estudada pela ciência. Médicos e psicólogos não dispõem de informação suficiente para perceber que estamos perante um distúrbio mental ou algo mais complexo. Não sejas racista. Como é que há quem acredite que o transhumanismo, corrente filosófica, intelectual e científica do início do século XX, que defende a evolução da humanidade para lá dos seus limites naturais graças à ciência e tecnologia, e onde o conceito das transespécies se pode entroncar, e é uma coisa defendida pelo Bill Gates, por favor vão ao Google ver isso, é o futuro da espécie humana. Ou seja, daqui a não muito tempo podemos olhar para este tipo de aumentos tecnológicos ao nosso corpo como algo normal. Eu não preciso, obrigado, já sou grande o suficiente. Quanto a Manel diz sentir-se feliz e contar com o apoio de familiares e amigos. Eu já percebi porque é que a Espanha não nos conseguiu invadir. Por causa disto. Se bem que se eles tivessem um exército de espanhóis voadores, conseguem ouvir a temperatura e a umidade, é fedido. Eu entendo porque é que ele deve sair de Espanha, não é? Porque as chavalas lá são tão porcas e estão sempre constantemente excitadas que o barulho da umidade que ele devia ouvir diretamente das suas asas para o seu cérebro devia ser horrível. E as japonesas são sequinhas, não é? As japonesas são muito secas. As japonesas são muito submissas e tal, mas são sequinhas. É difícil molhar aquele arroz. Molhar aquele noodle. Mas pá, sim, é isto a humanidade. Portanto, por favor, Portugal, mantenha a tua independência com os teus 125 euros. Eu quero acreditar que com estes 125 euros do Costa, os portugueses também podem fazer estas modificações, mas não pôr uma asa ou duas asas diretamente no cérebro. Mas pá, não sei, se calhar tipo uma unha metálica para nós conseguirmos tirar a cera dos ouvidos mais facilmente, para ver se conseguimos ouvir as palermices que os nossos líderes dizem, talvez. Não sei, algum aumento cibernético que nós tugas consigamos fazer com 125 euros. Não sei. Se calhar ter bilhetes para os Coldplay diretamente postos às nossas mãos, não é? Para nós não termos que esperar na fila para ir ao próximo concerto deles. Não sei, isso seria uma boa mudança. Mas pá, é isto. De Espanha, nem bom vento, nem bom ciborgue de transespeciano. Suponho, é sabedoria popular, não é? Quem sou eu para dizer isso? Portanto, pá, é isto. É isto. O que é que eu posso acrescentar mais? Portanto, esse é o estado do mundo. 125 paus na nossa direção. Os Coldplay. A Grécia a invadir a Turquia.
ou vice-versa, não sei. Força Turquia, estamos contigo, acabados para sempre, que se for dos iogurtes. Nova MILF à frente da Inglaterra. Não vais para os túneis, vai de scooter, sempre à superfície, ou apanha o metro e ser violada lá, porque é isso, transportes, tanto na América como em Londres, é fedido. Ou és violada ou levas uma facada, portanto, escolhe. Tecnicamente ser violado é um bocado levar uma facada, só que de outra maneira, principalmente se for com um ciborgue, não é? Um ciborgue a violar deve ser bastante agressivo. Espero que haja um teste, pelo menos veja o background de registro criminal, para ver se não estão a pôr uma pila de metal num violador em massa. Tenham muita atenção a isso. E sim, e de facto este Manel de Águas que é o próximo nível de furry. Portanto, não apenas os furries no futuro não vão ter apenas um fato, vão sim realmente serem meio homens, meio animais. É aquilo que tu quiseres ser. Se eu fizesse isto, eu gostava de ser tipo o máximo Cronenberg possível. Queria ser tipo, sei lá, meio homem, meio louva-a-Deus, por exemplo. Eu acho que seria bastante interessante. Eu não vou tentar ser esteticamente aprazível. Eu vou tornar-me uma afronta aos olhos de Deus. Eu vou querer assustar o máximo de pessoas, não é? Eu vou querer ser tipo uma daquelas pessoas que viu um filme de super-heróis, seja tipo uma merda qualquer, queria ser um super-herói e a cena correu mal e ficou mais tipo The Fly, meio homem, meio mosca. Sério, boa cena. Se eu for uma transespécie, eu vou ser uma mosca, meio homem, meio mosca, e depois eu vou estar ao pé das pessoas e vou dizer Zé, que sou. E pronto, com esta nos despedimos. Este foi o episódio 26, creio eu. Acho que houve um que nós / eu não cheguei a publicar, mas pode ser que meta depois, não sei, a ordem depois vejo. Mas pronto, este é o estado do mundo. Desejo a todos boa sorte. Usem os 125€ como o Costa quiser. Hologramas, tesouras para os nazis da Ucrânia, como vocês quiserem. Mas divirtam-se, porque é isto que é preciso, não é? Antes de levarmos todos com uma bomba atómica do Putin, é isto que nós precisamos. Usar os 125€ para nos tratarmos, para nos divertirmos, não é? Para comprar os gritos mudos em vinil dos chutos, não é? Para nos divertirmos, para celebrarmos enquanto ainda temos CO2 na nossa atmosfera. Foi tudo. Este foi o Dante Ser uma Divina Comédia, o podcast único e último. Último não, único, é isso que eu queria dizer. E eu fui o Zézi e fiquem bem e espero que curtem dos meus óculos. Custaram 125€. Costa, eu quero o guito. Ok? Boa sorte. Tudo de Putin.